Olá pessoal, quero meditar aqui algo que volta e meia incomoda a gente, eu sei que incomoda a cada um de nós constantemente, nossos pais principalmente, e os jovens que têm crescido muito neste meio de questionamento nas questões políticas, né? A gente discute, a gente passa informações, a gente estuda, a gente questiona, a gente debate, a gente vê e acompanha as coisas que estão acontecendo no país, né? No estado e município ao redor de nós. E ao mesmo tempo, pouco nós fazemos, ou pouco meditamos ou refletimos de como devemos agir para mudar o cenário, né? Às vezes pensamos que política é apenas uma questão científica, no sentido assim, de coisa sem alcance, que devemos estudar muito para poder mudar. Eu sempre defendo que o estudo tem que haver, mas às vezes nós, né, aqui de baixo, nós que pisamos na terra, que parece que os políticos não pisam na terra como nós pisamos, né? Parece que nós não temos condições de alterar o rumo. E na verdade a condição está dada em nossas mãos, eu sempre digo isso, né? A gente faz estudos aí de fé e política que envolve todas as coisas, nossa vida espiritual, nossa vida terrena e na questão aplicada à política, né? E eu sempre digo, eu demonstro isso através da palavra de Deus, que Deus nos dá subsídio, sabedoria, né, dentro da palavra dele, dentro dos documentos da Igreja Católica, de como nós podemos fazer para mudar o rumo. Tem exemplos de pessoas da Bíblia, pessoas comuns, né, como nós mesmos, pessoas com dificuldades e pessoas cheias de limitações, né, como já fomos falados, eu falei algumas vezes, da pessoa de Moisés, várias limitações. Moisés se tornou um governante do povo, Davi e outros mais, né? E nós temos que pegar isso para a nossa realidade. Bom, encurtando aqui, o que devemos fazer para 2018? Em quem devemos votar para 2018? É difícil demais responder de certa maneira isso, né? Como uma solução pronta, né? É, nós devemos, quando diz em quem devemos votar, não necessariamente qual nome, né? Porque é muito complicado dizer isso. Mas em que tipo de pessoa ou um parâmetro que nós devemos tomar, desde sempre, gente, não tem jeito, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da Igreja Católica, os 10 mandamentos de Deus, né? Naquele de Moisés, dos quais Jesus facilitou o entendimento, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a gente recorre novamente, né, didaticamente, quais são os 10 mandamentos, né? E nós devemos sim votar, escolher as pessoas parametrizadas naquilo que está escrito lá, sabe? Quero falar aqui uma coisa que está acontecendo muito, né, nesses nossos dias, a questão do LGBT, do homossexualismo, da ideologia de gênero, da exposição de crianças à pedofilia, ao toque de homens nus, né? Aí, se nós atentássemos para os 10 mandamentos, nós haveríamos de ter uma inteligência, sabe, bem simples e certeira, de que deveríamos rechaçar todo político que aproximasse do homossexualismo, sabe? Não é o político que talvez o político pode até inclusive ser um homem que tem dificuldade de manter-se hétero, né? Mas ele não pode ser um homem que queira divulgar o homossexualismo. Eis a diferença. Então, nós, parametrizados pelos 10 mandamentos, iríamos observar que lá no mandamento não pecar contra a castidade, haveríamos de verificar que esse mandamento, indica ao homem para ele não promover nenhum tipo de prostituição com qualquer pessoa que seja, em todas as idades, né? Então, se aparece para nós um político que defende isso, nós, né, defende esse tipo de perversão da sociedade, a ideologia de gênero, né? Nós sabemos que o homossexualismo trata-se apenas não ao tipo de escolha da roupa da pessoa, mas especificamente o sexo com a pessoa do mesmo, né, pessoa do mesmo sexo, a prática do sexo, relacionamento sexual com a pessoa do mesmo sexo, né? O homossexualismo ele não tem anatomia, não tem um estilo como a mulher tem, diferente do homem, né? Ambos têm diferença um do outro. O homossexualismo não há diferença, ele é apenas a relação
sexual. É isso que eles querem. E é algo contrário à norma de Deus. Então, para nós católicos, temos que escolher, sim, político, né, baseado naquilo que diz os 10 mandamentos. Não pecar contra a castidade, já diz tudo isso. Não promover homossexualismo. Além de que, na Bíblia e em outras partes, diz muito claramente que o homossexualismo não provém. E quando a igreja, quando a Bíblia diz que não provém, é porque aquilo é pecado, né, aquilo não convém. E sendo pecado, não é apenas um tomar outro rumo do individual. É quando o pecado, nós temos que entender que pecado é uma destruição da nação. E todas as vezes que as nações se propuseram para tomar o caminho do pecado, a nação foi destruída. Ok? Não destruída apenas como o poder de Deus, com raiva daquela nação, mas destruída de dentro para fora. Porque o pecado ele destrói as providências da nação, destrói a família, qualquer que seja o pecado, o mínimo pecado que seja, ele destrói a estatura do homem, a estatura da mulher, se joga ao chão, sabe? O homem se torna um inválido, ele não produz. Daí você tem noção, se o homem não produz, a família não produz, a família vai à miséria, e se a família vai à miséria, né, em todos os sentidos, né, não tem o que comer, não tem o que vestir, né, todo o Estado vai, toda a nação vai. Entende? O pecado é a destruição da nação. Então, por isso que Deus não indica a vivência da santidade. A santidade, ela traz prosperidade para a nação. Então, os 10 mandamentos não nos chama apenas para viver uma vida de santidade individual, apenas. Começa sim, individual. Uma vida de santidade vai nos levar para uma vida de prosperidade, a nação próspera. Tá? Então, em quem votar, né? Nós temos que rechaçar em 2018, né? Temos que já comunicar desde já que nós não vamos apoiar nenhum tipo de candidato que seja contrário aos 10 mandamentos. É difícil, mas nós temos que já começar a fazer isso, né? Todos aqueles que se colocarem contra a liberdade religiosa, nós temos que renunciar a esse tipo de pessoa. Falar, não voto em você. Nós temos que proclamar isso desde já. Nós temos que ir nas redes sociais e colocar assim, só votaremos em conservadores em 2018. Fala isso. Muitos vão mudar, muitos vão desistir, né? Porque eles cresceram demais. Eles tiveram todo o tempo deles de crescerem. E com esse crescimento dos progressistas, daqueles que odeiam a igreja, que odeiam a Deus, o que aconteceu? Olha como é que está o Estado brasileiro. Então chegou a hora de dar o troco e anunciar. Em 2018 iremos votar em conservadores, pessoas que estão próximas dos 10 mandamentos. Logicamente não vamos encontrar o perfeito que esteja cumprindo os 10 mandamentos, mas nós temos que fazer com que votemos naqueles que estiverem mais próximos dos 10 mandamentos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, as pessoas muitas vezes deixam isso como se fosse uma coisa passageira, uma coisa opcional. Na verdade é o primeiro mandamento. Né? É o primeiro, Deus não abriu mão desse mandamento. Né? Nós temos que entender que o Brasil, o mundo, na verdade, né, ele é cheio de lugares públicos. O mundo é feito de diversas populações e há negociações públicas. Né, tem uma praça que é pública, tem um edifício que é público. Mas o mundo todo ele é uma coisa privada e pertence a Deus. Deus é o dono deste mundo, foi Ele que criou. Então nós temos que respeitar o dono deste mundo, aquele que criou. Né? Então, quando é que você respeita isso? É respeitando os 10 mandamentos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Criador de todas as coisas. Tá? Então, respeitando tudo, cumprindo todos os 10 mandamentos, nós não vamos ter dificuldade em fazer as nossas escolhas. O que vai acontecer? As próprias pessoas, personalidades políticas, elas mesmas vão se descartando, vão perceber que a população está buscando outros ares. Na verdade, tem surgido alguns aí, né? Algumas pessoas conservadoras que não têm medo de falar. Assim como no passado teve Enéas, né? Que ele falava sozinho. Né? Hoje tem o Bolsonaro, não é um homem completo, mas ele fala alguma coisa. Né? O direito à família, à propriedade privada, direito à liberdade, direito à vida, tudo isso está subscrito lá nos 10 mandamentos. E é isso que nós devemos fazer. Todos aqueles candidatos, né, desses partidos esquerdistas como PT, PSOL, né, PSTU, todo esse pessoal que quiseram anarquizar o Estado brasileiro, a família brasileira, nós temos que rechaçar completamente. Nós temos que voltar. Se nós não sabemos quais são os 10 mandamentos, vamos buscar saber, entender lá. Pega uma listinha e vai começar a falar. Não votem quem está contrário aos 10 mandamentos.
Porque os 10 mandamentos, só para você ter uma ideia, é aquilo que leva à riqueza da nação. E eu tenho certeza que você quer a riqueza para sua cidade, para o seu estado, para o seu país. E aqueles que tiverem contrários, né, vão trazer a desgraça para o país. Uma personalidade, uma pessoa igual, né, o Jean Willis, né, uma pessoa que ultimamente, aí, nesses últimos dias, falou que iria usar todo tipo de droga e cometer todo tipo de relação homossexual com todo tipo de gente, né, um animal praticamente. Né, uma pessoa não é uma personalidade mais. Né. Então esse tipo de gente está cheio o Congresso. Ele tem a coragem de falar. E os demais lá, colegas dele, não falaram, mas fazem. Né? Essas pessoas que lutam pela liberação das drogas, né? E esses discursos nós temos que renunciar a todos e falar na cara deles: eu não apoio desse tipo de discurso de liberação de drogas, eu não apoio o homossexualismo, eu não apoio a profanação da igreja, da família, eu não apoio a perseguição ao policial, né? Os bandidos hoje têm mais valor do que qualquer outra pessoa, entende? Então tudo isso está, nós encontramos subsídios, né, teóricos, filosóficos, teologais, né, espirituais, religiosos, tudo dentro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dá para se explanar inúmeras sabedorias para nossas práticas e nossas escolhas eleitorais. Então, em quem votar em 2018? Em quem esteja próximo dos 10 mandamentos. Lógico que requer um estudo, né, familiar, um estudo na comunidade, um estudo sozinho, que seja. E vamos colocar esse pessoal para correr. Vamos colocar esse pessoal para se converter. Se quiser entrar na política, tem que ser baseado nisso daqui, porque aí nós temos que ter certeza que santidade leva à riqueza. Né? Nós não podemos escolher um candidato por ele ter influência, por ele ter poder. Igual nós temos, existem muitas pessoas aí, são maldosas, né? Eles têm lábia, têm influência, têm poder. Mas quando eles chegam no poder, eles não fazem absolutamente nada. Né? Olha como é que está o Estado, né? Como é que está a nossa situação. Várias cidades do norte de Minas precisando de instituições, né, públicas, e não tem. Né? Tem deputados aí, os entes políticos, tem pessoas que ganham no máximo 40 mil reais de salário nominal na folha. Mas a vida deles, né, é totalmente desproporcional. A vida deles é como se ganhasse R$1 milhão por mês. Ou seja, são ladrões, são corruptos. Né? Isso é nossa região do norte de Minas mesmo. Vivem como se ganhasse R$1 milhão por mês. Esse pessoal, eu sempre digo que eles têm hospitais dentro dos bolsos deles. Né? Vive vida de magnatas. Porque nós votamos neles acreditando que eles são influentes, que eles vão resolver alguma coisa. E nós não queremos homens influentes. Nós queremos homens santos. Né? Nós somos pais de família, queremos pessoas que cumpram a justiça. Né? Então essa é a minha dica por enquanto. Deus seja louvado. Vamos trabalhando desde já para isso. Amém? Fica com Deus. Até a próxima.